mentoria nossa, então hoje a gente vai ali com algumas continuações. A gente trabalhou um pouquinho com regência no nosso último encontro, no nosso último momento, e aí a gente vai aproveitar para trazer, né, algumas complementações, e um dos critérios que tecnicamente se torna bastante relevante, né, que é o critério de crase. Ok? Estou carregando aqui, a gente já vai conversando. Então, o que acontece? Povo, é um dos critérios que a gente tem uma relevância maior, né? Então, os vestibulares acabam cobrando bastante. Então, a gente vai ter ali os concursos acabam cobrando bastante. Então, tem que ficar atento a algumas situações. O que eu fiz para a gente, tá? No nosso material, eu separei em 3 etapas. Então, a gente vai ter ali quando não tem crase, quando ocorre a crase, e nós temos 3 opções, 3 casos de crase facultativa. Então, existe ainda essa opçãozinha para a gente trabalhar, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam. Um dos erros mais comuns que a gente tem é de que a crase é o acento. E, na realidade, o acento é o acento, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter ali justamente a fusão, a junção de um a preposição e de um a artigo. Por que a gente foca na questão da preposição? Porque a gente falou de regência. Quando a gente fala de regência, a gente precisa entender que, como a gente viu semana passada, né, no nosso encontro anterior, a regência ela parte de um verbo, de um substantivo, de um adjetivo, e a preposição vem dali, né? Então, o que acontece? Se a preposição que eu tenho é uma preposição a, eu preciso cuidar com o termo que vier depois. Por exemplo, vamos lembrar de algumas situações. A gente viu que o verbo aspirar, com ideia de objetivar, com ideia de almejar, ele ganha justamente a preposição a, tipo, aspira a algo. Se a próxima palavrinha for uma palavra feminina, é ali que vai a crase. Por quê? Vai o acento, eu vou juntar, que é o acento indicador, que é o acento grave, o acento que indica isso. Só que assim, ó, nós temos 2 regrinhas que valem a pena ser mencionadas já no início né, da nossa aula. Uma delas, não vai o acento antes de palavras masculinas, que é uma das principais regras que a gente tem, e não vai o acento antes de pronomes. Não vai antes de palavras masculinas e não vai antes de pronomes, ok? Por que eu gosto de começar com essas 2 regras? Porque justamente elas ficam furadas. Elas acabam tendo um adicional, tá? Então a gente vai perceber que a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é trazer um pronome. Depois eu vou trazer a tabelinha, tá, de pronomes para a gente lembrar quais podem, quais não podem. Mas um tipo de pronome específico que a gente tem é o pronome demonstrativo, tá? Então o que acontece? Nós temos lá o este, o esse, o aquele, e na teoria, pela regra geral, não vai o acento antes de qualquer pronome, inclusive o demonstrativo. Mas eu preciso me preocupar com o pronomezinho aquele, aquela e aquilo. E percebam que, inclusive, o aquele é masculino. Então, olha como a regra ela vai se furar toda. Então, o que acontece? O aquele, o aquela e aquilo podem ter o acento, tá? Lembra, já viram isso? Tem um acentozinho neles mesmo. Como é que eu vou saber se vai ou se não vai? Dica bem prática. Se eu conseguir trocar o aquele, o aquela, o aquilo por a este, a esta, a isto, beleza? A este, a esta, a isto, significa que vai o acento em aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, ó, entreguei um presente àquele garoto. Meu, Jonas, não sei se vai ou não vai o acento.
entreguei um presente a este garoto. Percebam que eu não estou levando em consideração se tem uma diferença em semântica, em usar o aquele ou usar o este. Que claro que tem. Tá? A gente já trabalhou com pronomes e a gente sabe que vai ter uma diferença semântica. O que eu quero é tentar fazer a troca apenas. Por quê? Quando eu faço a troca por a este, a isto, este a fica separadinho do pronome. Ele me mostra, ele indica que tem uma preposição envolvida. Então significa que se eu conseguir trocar por a este, por a esta, por a isto, dentro do aquele tem uma preposição. E por isso que aparece o acento. Porque, ó, se eu falo, então, ó, entreguei um presente a este garoto, entreguei um presente àquele, consigo trocar, faz sentido. O acento vem.